convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito ao quem dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar. E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência para melhor compreender essa palavra e sairmos daqui hoje dispostos a colocá-la em prática. Amém? Jesus estava ali na região da Galileia, pregando, anunciando a boa nova do reino. E mais uma vez a gente vê o embate, os conflitos entre os fariseus e doutores da lei, que vieram de Jerusalém, vieram de longe, para enfrentar Jesus. E colocaram uma situação bem concreta, ou seja, nós seguimos tradições dos antigos, e os teus discípulos nem sequer lavar as mãos nas refeições eles fazem. Como é que isso pode acontecer? E aí Jesus, não que Jesus fosse anti-higiênico, muito menos assim incentivava aos discípulos também a terem atitudes anti-higiênicas, mas pelo contrário, o que Jesus estava combatendo era justamente um estilo de vida que não servia mais. Ou seja, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, vai dizer a palavra de Deus. Ou seja, o que Jesus combate é a hipocrisia. Hipocritese em grego significa máscara. Não a máscara de proteção do Covid, coronavírus, a pandemia, mas aquela máscara da incoerência, de você pregar uma coisa e viver outra, de dissimular, de ter uma fé dissimulada. É isso que Jesus combate. É isso que Jesus vem hoje nos alertar. E ali os fariseus, e Jesus olha para a vida deles, olha o quarto mandamento, e Jesus diz assim: vocês não obedecem nem os mandamentos. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. E aí vocês têm aquela tradição do corbã, ou seja, o corbã era uma espécie de um bem material que era dedicado ao templo. Então a pessoa dedicada e os pais não poderiam usufruir. E muitas pessoas diziam: eu já estou contribuindo com o templo, então eu não preciso mais cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso é um absurdo para Jesus. É uma hipocrisia.
E é por isso que Jesus veio hoje combater nessa leitura esse estilo de vida caduco, incoerente, de uma maneira de dizer as coisas e viver outra realidade. E é isso que Jesus hoje chama a atenção de cada um. De nada, olha que palavras fortes que vai dizer Jesus: de nada adianta esse povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, está afastado de mim. O evangelho nunca é para os outros, minha gente. O evangelho nunca é para os outros, é para mim, é para você. E essa chamada que Jesus nos faz, você viu a primeira leitura? Desde ontem a gente está vendo o relato da criação. Preste atenção como nós estragamos as coisas, como nós nos desviamos do projeto de Deus. Nós desde ontem estamos ouvindo o relato da criação. E cada vez que Deus criava algo extraordinário, viu Deus que tudo era muito bom. Houve uma tarde, uma manhã e viu Deus que tudo era muito bom. Fez tudo no capricho, nos mínimos detalhes. E para coroar a obra-prima de Deus, criou o ser humano. E quando o ser humano veio na pessoa de Adão e Eva, tudo estava pronto, organizado, bonitinho, arrumadinho. Deus colocou ali: olha, isso eu fiz para vocês. E olha como é que a gente está deixando esse mundo, minha gente. Olha como é que nós estamos deixando a criação de Deus. Nós temos essa habilidade, essa capacidade. Somos especialistas em estragar as coisas de Deus. Jesus, nas leituras de domingo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos chamados a sermos fermento na massa, fermento de Deus, a diferenciar, fazer diferença onde nós estamos, a ser um sinal da presença de Deus como o sal, aquele que dá sabor, aquele que conserva. O sal conserva, a luz ilumina. Se Jesus insistiu, e o evangelho de hoje confirma, corrobora tudo isso. Se Jesus hoje insiste, né, nessa incoerência, nessa hipocrisia, é porque Ele sabe a profundidade das trevas que ainda invade o nosso coração. E só Ele, com a sua luz, pode nos tirar disso. Mas o que Ele não quer, é essa atitude incoerente. Cuidado, hein? Eu digo isso em primeira pessoa. Cuidado, Frei Rinaldo, se você não está louvando a Deus com os lábios e tendo atitudes incoerentes e hipócritas. Mas também para você, essa coerência de vida, é esse chamado que Jesus nos faz hoje, a termos uma vida honesta, uma vida coerente. Louvar o Senhor, sim, né? Quantas vezes Jesus disse: não é o que entra no coração do humano que o torna impuro, mas o que sai, porque o que sai dele, impurezas, imoralidades, enfim, torna o coração do ser humano impuro. Então, meu amado, minha amada, no dia de hoje, nessa terça-feira, o Senhor nos convida a sermos sal da terra, luz do mundo, e termos aquela atitude coerente, louvar a Deus, buscar a Deus, sim, mas com o coração transformado, vivendo essa coerência de dentro para fora, não dissimular. Os fariseus dissimulavam a exterioridade, estavam preocupados com os rituais. Jesus não, Ele olha a essência, Ele olha a minha essência, Ele olha a sua essência. E é sobre isso que um dia também seremos colocados diante do tribunal da verdade, para prestarmos contas de nossas vidas. Amém?